Quero ler convosco o livro de Josué, capítulo 3, versículo 5, quando o povo estava para atravessar o rio Jordão e entrar em Canaã. E é interessante que nós estamos atravessando o rio Jordão para entrarmos na Canaã celestial. Deus falou para o povo, disse Josué também ao povo, santificai-vos, irmãos, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. O povo só poderia contemplar as maravilhas do Senhor se santificasse, amados irmãos. E o livro de Apocalipse nos mostra que nos últimos dias Deus deseja fazer maravilhas ao seu povo. Mas a condição, amados irmãos, é santifiquem-se para amanhã, para que o Senhor faça maravilhas no meio de vós. Quais são essas maravilhas que o Senhor deseja fazer no meio do seu povo? Apocalipse capítulo 18, verso 1. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. A terra foi iluminada com a glória do Senhor, porque o Espírito Santo será derramado sobre o povo do Senhor, para a pregação do Evangelho. Os doentes serão curados, milagres serão realizados, tudo para a glória do Senhor. Mas Deus diz, santificai-vos para amanhã, para que possa fazer maravilhas no meio de nós. A mensagem que esse povo vai pregar nos últimos dias. E clamou fortemente em grande voz, dizendo, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios. Continua o verso 3. Porque todas as nações beberam do vinho da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra com ela se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Precisamos de estar preparados para isso. A maior necessidade que a igreja tem hoje é de poder para cumprir esta missão. Vemos aqui o livro Grande Conflito. Ellen White diz, o capítulo 18 do Apocalipse indica o tempo em que, como resultado da rejeição da tríplice mensagem do capítulo 14, versos 6 a 12, a igreja terá atingido completamente a condição predita pelo segundo anjo, e o povo de Deus, ainda em Babilônia, será chamado a separar-se de sua comunhão. Ela diz, esta mensagem é a última que será dada ao mundo. Qual será a última advertência que será dada ao mundo? Esta mensagem, Apocalipse 14, 6 a 12, uma mensagem popular, irmãos. Uma mensagem que pode trazer inimigos para a igreja. Sim, é esta mensagem final que deve ser proclamada ao mundo. E nós só conseguiremos proclamá-la em meio ao ecumenismo atual, com o poder do Espírito Santo, amados irmãos. Irmãos, temos que entender que sem o Espírito Santo, sem a chuva seródia, nós ainda teremos muitas temporadas de atualização profética, vendo eventos, e nada acontecerá, porque não estaremos preparados. Continuaremos cantando, o Rei vem vindo, breve Jesus voltará. Nada acontecerá. Nós precisamos do Espírito Santo, irmãos, para cumprirmos a missão. A chuva seródia. Agora vejamos aqui um texto maravilhoso. O livro de Joel, capítulo 2, verso 23. Olhemos agora para a promessa de Deus. Santificai-vos, preparai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Deus tem maravilhas para o seu povo. Deus tem maravilhas para o seu povo, amados irmãos. Mas nós precisamos fazer nossa parte. Vemos aqui, Joel 2, verso 23. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva, a temporã e a seródia no primeiro mês. O que Deus fará para o seu povo? Fará descer a chuva, temporã e a seródia. O que é chuva temporã, amados irmãos? Eram as primeiras chuvas e encerravam o tempo da seca. Qual era o objetivo da chuva temporã? Preparava o solo para a semeadura, para a sementeira, amados irmãos. Agora, chuva seródia acontecia depois da chuva temporã e quase no final da estação das chuvas. Qual era o objetivo da chuva seródia? Amadurecer os grãos e preparar a colheita. Agora, que prova nós temos de que as chuvas descritas no verso
representam o Espírito Santo que será derramado sobre o povo de Deus para cumprir a missão? Sim, amados irmãos, esta não é uma invenção do espírito de profecia de Ellen White, não. A Bíblia fala disso. Isaías 44, verso 3, leia comigo. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito. Percebem? Deus primeiro diz que derramará água sobre a terra seca. E ele diz, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. Então, meus irmãos, as chuvas, a água, é o Espírito Santo, sim. Lemos aqui no livro A Fé pela qual eu vivo. Ellen White diz, o Senhor utiliza esses elementos da natureza para representar a obra do Espírito Santo. No livro de Atos, no episódio sobre o Pentecostes, os discípulos de Cristo receberam a chuva temporã. Para que servia a chuva temporã? Falamos há bocado. Para preparar o solo. Preparar o solo, amados irmãos. Eles pregaram o Evangelho. A Bíblia diz que só pela pregação de Pedro, 3.000 almas foram batizadas e milhares nos dias seguintes. Mas a Bíblia nos diz, amados irmãos, que nos últimos dias Deus derramará a chuva seródia para completar a missão, para amadurecer os grãos. Amados irmãos, vemos aqui o livro Atos dos Apóstolos, de Ellen White, página 55. Ao avizinhar-se o fim da ceifa na terra, uma especial concessão de graça espiritual é prometida, a fim de preparar a igreja para a vinda do Filho do Homem. Amém? Que promessa maravilhosa, amados irmãos. E diz aqui, esse derramamento do Espírito é comparado com a queda da chuva seródia para amadurecer os grãos. Irmãos, nós não vamos conseguir ir a todas as partes do mundo pregar, caiu, Babilônia, sai dela, povo meu. Sem o Espírito Santo, nós não vamos conseguir cumprir essa obra. Precisamos da chuva seródia. Vemos aqui, Ellen White diz, sem a chuva seródia, para encher a espiga e amadurecer o grão, a colheita não estará pronta para a ceifa, e o trabalho do semeador terá sido em vão. Está aí, irmãos. Vamos continuar neste mundo. Vamos continuar sofrendo, porque a colheita não estará madura, sem a chuva seródia. Então, qual é a maior necessidade da igreja hoje, irmãos? É a chuva seródia. Só assim Cristo pode voltar. Só assim a colheita estará madura. Agora entendo, irmãos, que quando falamos sobre o Espírito Santo nos últimos dias, Satanás está preparando uma contrafação, um engano da chuva seródia. Vemos aqui na Bíblia, por exemplo, o livro de Apocalipse, capítulo 13. Fique comigo até o final, porque isso é muito importante. Apocalipse, capítulo 13, começando dos versos 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Diz o verso 13. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. É a segunda besta, que representa os Estados Unidos e também o protestantismo americano apostatado. Diz aqui que faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer a terra. É uma representação, irmãos, do Espírito Santo. Mas é um falso fogo, é uma contrafação do verdadeiro revivamento, porque este vem simplesmente para levar os habitantes da terra a adorarem a primeira besta do Apocalipse 13, que é o poder papal. Queridos, vemos aqui, Apocalipse 16, versículos 13 e 14, é dito: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem milagres, prodígios, vão ao encontro dos reis da terra, preparando-se para a batalha do Armagedon. Em Mateus 7, Jesus também disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos nos últimos dias, no último dia dirão: fizemos milagres. Jesus dirá: não os conheço. Queridos, o livro de Provérbios 28, verso 9, diz que aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Por que que muitas religiões
muitas denominações não irão receber a verdadeira chuva seródia, porque somente aqueles que são fiéis a Jesus, guardam os seus mandamentos, é que receberão a chuva seródia. Então, o que Satanás tem que fazer agora para manter as pessoas distraídas, não se preocuparem com a verdade para este tempo, é inventar uma chuva seródia. Vemos aqui, irmãos, no livro Ventos Finais, Ellen White diz: vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas. E antes que as pragas sejam derramadas, ministros de povo serão chamados a sair dessas igrejas e alegremente receberão a verdade. Queridos, haverá uma grande conversão. Agora veja aqui. Satanás sabe disto. O que é que Satanás sabe? Que os sinceros e fiéis vão ouvir a voz do alto clamor e vão sair. Satanás sabe disto e diz: e antes que o alto clamor da terceira mensagem seja ouvido, ele suscitará um despertamento nessas corporações religiosas, a fim de que os que rejeitaram a verdade pensem que Deus está com eles. Eventos Finais, página 137. É triste isso, irmãos. Tenho me deparado com alguns amigos que dizem: não, nós não precisamos guardar os mandamentos, não precisamos seguir essas coisas. Desde o momento que tenhamos fé, nós sentimos a presença do Espírito Santo nas nossas igrejas. Queridos irmãos, esse é o plano de Satanás. Fazer com que as pessoas que rejeitam a verdade ainda assim pensem que Deus está trabalhando com os desobedientes à sua verdade. Vemos aqui: o Senhor revelou-me que haviam de ter lugar antes da terminação da graça. O que aconteceria? Revelar-se-á tudo quanto é estranho. Haverá gritos com tambores, música e dança. As forças das instrumentalidades satânicas misturam-se com alarido e barulho para ter um carnaval. E isto é chamado de operação do Espírito Santo. É isso, irmãos? É isso que está acontecendo no mundo religioso hoje. As pessoas não estão mais preocupadas com a verdade. Elas estão preocupadas em sentir alguma coisa, sentir o Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo viria para nos fazer lembrar das coisas que Jesus falou. Viria para nos guiar a toda a verdade, não para nos fazer dançar, amados irmãos. Essa é uma contrafação do inimigo. Lemos aqui: o inimigo de Deus deseja atrapalhar esta obra, ou seja, o verdadeiro derramamento da chuva seródia. E antes do tempo, para que tal movimento venha, ele se esforçará para impedi-lo, introduzindo o quê? Uma contrafação. Naquelas igrejas que ele puder trazer sob seu enganoso poder, fará parecer que as bênçãos especiais de Deus foram derramadas. Será manifestado o que é considerado ser um grande interesse religioso. Multidões exultarão pensando que Deus esteja operando maravilhosamente por eles, quando a obra é daquele outro espírito. Triste, amados irmãos. Muitas pessoas estão sendo enganadas lá fora, pensando que estão sendo guiadas pelo Espírito Santo, quando a obra é de outro espírito. Essas pessoas precisam da ajuda. Irmãos, precisam ser ajudadas, serem reveladas. E só o Espírito Santo vai nos ajudar a cumprir essa missão, amados irmãos.